Beleza. Hoje vai ser uma aula de exercícios. Então nós vamos trabalhar um exercício bem interessante. Ok. Janela. Vê se compartilha aí com vocês. Tá compartilhando? Tela. Beleza. Vou mudar aqui, ó. Você está apresentando. O OBS desconfigurou, esqueci desse detalhe. Pronto. Ah não, professor, não sabe nem mexer nas ferramentas? Né, que quando a gente compartilha, muda o layout do Google Meet, e eu esqueci desse detalhe. E segundo o FMT, a gente tem que aparecer no vídeo pelo menos um pouco. Eu, professor. Pronto. Então vai lá. Então, nós vamos trabalhar esse exercício que está na tela aí para vocês. Tá? Está apresentado aí na tela. Aparentemente, ele é um exercício complexo, mas ele é um exercício, ele não é um exercício, como é que se diz? Um exercício problemático, no sentido de vocês não conseguirem resolver, terem problema, nada disso, tá? Então eu vou pôr aqui o exercício, tá? E nós vamos resolvê-lo. Ok? Tá tudo bem a apresentação para vocês? Tá mostrando o exercício completo? Tá, beleza, então. Então vamos lá. Bom, deixa eu copiar ele para uma pasta nova. Esse exercício, gente, ele tá todo preparado para vocês com bastante detalhes, tá? Tá com bastante detalhes mesmo. Então aí tem outros exercícios também que a gente vai resolver. E eu vou deixar todos eles à disposição de vocês. Tá? Só que eu vou resolver passo a passo para que vocês possam acompanhar esse passo a passo, para que vocês possam, então, ter a ideia de como a gente procede com o pensamento. Se eu mostrar para vocês o exercício já pronto e for comentando sobre esse exercício já preparado, já pronto, às vezes vocês perdem algum detalhe, porque quando a gente apresenta algo já pronto, vocês... a nossa tendência é ir mais rápido. E eu não quero, nesse momento, ir mais rápido, tá? Então, eu quero justamente apresentar para vocês alguns elementos importantes desse exercício, tá? Bom, a figura ela fala por si, tá? Tem a questão o bloco, ele é solto em repouso. Essa é uma informação interessante que precisa ser considerada. Tá? Então ele é solto em repouso do alto de um plano inclinado de 45 graus em relação ao plano horizontal. Depois de percorrer uma distância de 2 metros ao longo do plano, o bloco colide com uma mola de constante K igual a 800 N por metro, de massa desprezível, que se encontrava relaxada. Então a massa desprezível é da mola. Por que isso? Para a gente não considerar a massa da mola. Se a gente considerasse a massa da mola, o problema ele teria uma outra forma de resolver, e nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Que se encontrava relaxada. Isso aqui, que se encontrava relaxada, também é outro dado relevante. Tá? Então a gente sabe qual é o comprimento da mola quando ela está relaxada.
Então ele pergunta, qual é a compressão sofrida pela mola? Então, quando esse objeto ele desce, ele encontra a mola e a mola é comprimida. Quando a mola se comprime, né, então aí ele pergunta, qual é a compressão sofrida pela mola? A letra B, qual é a energia dissipada pelo atrito? Aqui tem outra informação relevante. Pelo atrito durante o trajeto. Então ele está dizendo, tem atrito. Então essa informação é relevante. Ou seja, tem dissipação. Tem dissipação de energia. Então, e ele diz mais, ele informa que o atrito é durante o trajeto do bloco desde o alto do plano até a compressão máxima da mola. Então isso significa que desde o alto do plano até a compressão máxima da mola. Ou seja, tem atrito em todo o trajeto. Porque o atrito ele poderia só ser simplesmente numa região. Mas não é o caso. Existe esse atrito em todo o trajeto. E aí ele pergunta, que fração representa da variação total de energia potencial durante o trajeto? Então, qual é a fração da variação total de energia potencial durante o trajeto? Então, tem uma variação da energia potencial. Qual a fração de energia potencial durante o trajeto? E aí ele pergunta outra coisa. Se o coeficiente de atrito estático com plano é 0,8, o que acontece com o bloco logo após colidir com a mola? O que acontece? Quando o bloco ele se desloca até o máximo de compressão da mola, por um momento ele vai ficar parado. Ele para poder voltar. Nessa volta dele, ele vai voltar? Essa é a pergunta que a gente faz, porque ele está dizendo que tem atrito estático. Então, se ele está dizendo que tem atrito estático, ele está dizendo o seguinte para nós. Tem atrito estático e a pergunta é, ele vai voltar ou não? Vocês acompanharam a ideia desse exercício? Tá. Se vocês acompanharam a ideia desse exercício, então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos observar essa figura, tá, que representa o esquema para a gente poder entender então o que acontece com esse exercício. Então vamos lá, a gente tem aqui o solo e a gente tem a rampa. Tá? Então nós temos o solo e temos a rampa. Deixa eu colocar um objeto aqui. Então vou colocar um objeto no alto da rampa e ele vai descer. Bom, vai descer até qual ponto? Isso é importante para nós. Então, se a mola... Deixa eu representar a mola aqui primeiro. Se a mola está aqui, nesse ponto, tá? Ela será comprimida. Quando essa mola for comprimida, ela vai sofrer um deslocamento. Deixa eu fazer por partes. Espera aí. Aqui. Vamos separar aqui em 2 instantes. Para ficar mais...
Não, deu certo. Vamos lá. Tá? Então, aqui nesse ponto, a mola foi comprimida, então. Já com o objeto aqui na mola. Então, nós podemos observar que houve um deslocamento da mola de uma certa quantidade. A gente pode chamar do que a gente quiser. Vamos chamar de ΔL, tá? E o ΔL é a variação do comprimento total da mola. Então, se a mola tinha, em princípio, ela tinha L, zero, e agora ela tem L, então o ΔL é igual a L menos L0, tá? Que foi a pergunta que acho que foi a Tayla que fez na última aula. Vai ficar, então, o ΔL é que vai ficar como representativo da variação do deslocamento da mola quando o objeto entra em contato com ela. Tudo bem, gente, até aqui? Tá. Então veja que há um acúmulo de energia potencial elástica por conta dessa compressão da mola. Feito? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Fique à vontade, tá? Então eu vou diminuir aqui, tá? E vou apresentar outra situação também, que é igualmente importante. Tá? Só que eu vou limpar um pouco a figura para a gente poder entender. Eu vou limpar essa figura. Eu vou tirar alguns elementos aqui dessa figura que não... Tá? Então a gente viu sob o ponto de vista do que acontece com a mola. Mas há outro elemento aqui importante que a gente precisa levar em consideração, que é a altura que ela está. Eu posso, por exemplo, tomar a altura, eu vou mostrar para vocês já já, a altura com relação ao ponto que ela se encontra, até o ponto onde ela chega. Então nós temos aqui o H. Então a variação na altura da mola é H menos H0. Então nós temos aqui a variação do comprimento da mola que nos dá uma forma de poder entender o acúmulo de energia potencial elástica da mola, ok? E temos também o ΔH, que me dá condições de compreender o acúmulo de qual tipo de energia potencial? Ou perda, acúmulo ou perda? Gravitacional. Gravitacional. Então veja que nós vimos aqui duas formas já de energia potencial. Então, no caso, a primeira, então, nós vamos chamar de energia potencial elástica e a energia análise, né? Por enquanto nós só estamos analisando energia potencial gravitacional. Então vamos observar o seguinte: a energia potencial elástica, o sistema ele ganha energia potencial elástica,
Porque na primeira situação não tem energia potencial elástica porque a mola não está comprimida. Então a mola está no equilíbrio. Se ela está no equilíbrio, não tem energia potencial elástica. E ele está dizendo que a massa da mola é desprezível. O que significa isso? Significa que a força gravitacional ela não vai influenciar na mola. Porque se tivesse força gravitacional, a mola não estaria em equilíbrio, mas ela estaria comprimida por conta da ação gravitacional sobre a massa dessa mola. Não tá. Ela não atua. Por que não atua? Porque o exercício falou para a gente desprezar a massa da mola. Então, a única forma de energia potencial associada ao sistema mola é a energia potencial elástica, que é acumulado. Já a energia potencial gravitacional é perdida, tá? Então, ela é perdida. Então, o que acontece? Temos aqui a energia potencial gravitacional que está acumulada. Está acumulada. Se ela está acumulada, ela vai ser perdida, porque ela caiu. Se ela desceu a rampa, então houve uma diminuição da altura. Se houve diminuição da altura, então houve perda de energia potencial, no caso, gravitacional. Vocês podem falar também, tá, gente? Fazer perguntas e tal. Deixa eu trazer esse aqui para cima. Vou colocar aqui do lado, tá? Que é a análise que nós estamos fazendo. Aí tem outra forma de energia que está no sistema. Qual é a outra forma de energia que nós podemos observar no sistema? Cinética? No início tem velocidade? Não. E no final? Quando ele chega aqui nesse ponto, ele vai comprimir a mola todinha. Ele está em movimento? Está em movimento aqui? Quando ele parou, quando a mola comprimiu o máximo? Não. Não. Mas durante o que acontece? Ele está em movimento. Então, durante o movimento tem energia cinética. Ele vai, à medida que ele vai se deslocando, ele ganha ou perde energia cinética? À medida que ele vai se deslocando, ele ganha ou perde energia cinética? Ganha. Ganha. Até qual ponto? Durante todo o trajeto, até chegar nesse ponto? Eu pensei até chegar aí também. Aqui? Então ele só ganha. Mas que quando ele começa a comprimir a mola, ele já vai perdendo velocidade. Tudo bem, Giovanni? Portanto, energia cinética. Entendeu o que o Miguel falou? A hora que ele encontra a mola vai começar a comprimir e tem uma força elástica contrária. Essa força elástica contrária ao movimento do objeto vai fazer com que o objeto, à medida que ele vai comprimindo a mola, ele perca a energia cinética. Então, realmente, vocês têm razão. Ele ganha energia cinética até encontrar com a mola. No momento que ele encontra com a mola, à medida que ele vai comprimindo a mola, o sistema vai perdendo energia cinética e vai ganhando energia potencial elástica. Então, toda a quantidade de energia potencial gravitacional que ele perde tem que ser igual a qual energia? Em princípio. Por enquanto, só no que nós estamos olhando aqui. Ele vai perder toda a energia potencial gravitacional. E vai ganhar qual forma de energia? Cinética até o ponto que encosta. Sim, e quando ele chega no ponto final aqui, de compressão, ele perde energia potencial gravitacional e ele ganha qual forma de energia já? Qual forma de energia? Já respondi. Elástica. Né? Então ele perde toda a energia potencial gravitacional
mas ele ganha, ele perde, e essa energia potencial gravitacional, ele ganha na forma de energia potencial elástica. Certo? O que nós podemos observar é que se o deslocamento dele até o início da mola for maior do que a compressão da mola, significa que a força gravitacional vai ser menor do que a força elástica? É uma pergunta. Não precisa responder. É para a gente pensar sobre isso. Tá? Então, veja que o deslocamento do objeto, né, a componente vertical do deslocamento do objeto pode ser maior do que o deslocamento da mola. Pode ser igual ou pode ser menor. O que eu quero dizer é que elas não estão associadas. Vai depender de quem. Quem é que vai dizer de quanto a mola vai se comprimir ou não? Quem é o responsável por isso? Quem é o responsável pelo quanto a mola vai comprimir? A constante elástica, Ulisses, isso aí. A constante elástica vai depender do material da mola. Então, dependendo do material, ela vai comprimir pouco, médio ou muito. Então, a constante elástica é que vai dizer quanto que ela vai comprimir. Ela sempre vai comprimir porque tem energia potencial gravitacional no início. Ela sempre vai comprimir. Pode ser que esse valor seja ridiculamente pequeno, seja muito pequeno. Se for muito pequeno, tudo bem. Se for 0,00001, tá? Tudo bem. A gente diz que não houve compressão da mola. Tá bom? Então tá. Mas eu não posso dizer que toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia potencial elástica. Eu não posso dizer isso. Por que não? Porque ainda vai ter uma certa altura em relação ao solo. Quando chega... Tudo bem, mas essa diferença... Deixa eu colocar aqui... É porque tem atrito, não é? Isso, perfeito. Essa diferença que tem aqui é o valor que ele está associado ao valor que ele vai perder de energia potencial gravitacional. Então, mesmo que tenha essa pequena parte aqui no solo, eu estou olhando para o ΔH. Eu não estou olhando para o H e nem para o H0. Eu tenho que olhar para o ΔH. Tá certo, Miguel? Então, foi o Rafael, né, que falou que tem a... Então, o Rafael falou, tem a força de atrito. Então, o que significa? Eu poderia dizer... Tá? Deixa eu só diminuir aqui, então, agora que vocês já falaram. Eu poderia dizer que a energia potencial, eu vou chamar de U, eu poderia dizer que toda a energia potencial elástica, ela está associada à energia potencial gravitacional. Então eu poderia dizer isso, que a energia potencial gravitacional perdida vai ser totalmente ganha pela energia potencial elástica. Então a mola ela vai acumular toda a energia potencial gravitacional que foi perdida pelo sistema. Eu não vou dizer isso por causa disso que o Rafael falou. Veja que existe aqui uma força de atrito. Então existe atrito aqui no caminho. Se existe atrito no caminho, então eu não posso dizer que toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia potencial elástica. Tá? Eu não posso dizer isso. Então o que eu posso dizer é que há atrito. E
por conta do atrito, então, o que eu vou dizer é que a energia potencial gravitacional, ela está associada à energia potencial elástica mais uma energia associada ao atrito. Mas aqui a gente pergunta, existe alguma forma de acúmulo de energia por atrito? Energia mecânica? Existe energia potencial associada ao atrito? Olha, eu acho que não. Pode ter certeza. Então tá bom. O atrito é uma força dissipativa. Por ser uma força dissipativa, lembra o seguinte, somente as forças conservativas estão associadas a energias potenciais. As forças dissipativas não estão associadas a energias potenciais. Tá? Então, eu vou relacionar a uma força de atrito. A energia de atrito, mas não é na forma de energia potencial, mas é na forma de trabalho. Então, é trabalho da força de atrito. Então, aqui, veja que essa interpretação, por meio dessa interpretação, nós já sabemos, eu não comecei a fazer cálculo nenhum ainda, nós só estamos fazendo análise do sistema, percebendo que o sistema, ele nos apresenta a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, existe sim a energia cinética, igual o Miguel falou, mas eu estou considerando o seguinte, que como o objeto vai parar, então eu vou observar apenas a energia potencial gravitacional que o sistema tinha no início, a energia potencial elástica que ele vai ter no final, mas ele perdeu também por conta do atrito. Então existe uma perda de energia. Essa perda de energia, ela está relacionada ao trabalho da força de atrito. Tá? Então isso que nós vamos usar agora para fazer os cálculos que a gente precisa. Eu vou então fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Eu vou usar essas figurinhas só para a gente poder montar o nosso cálculo. Então vamos lá. Então, primeiro, energia potencial. Vamos ver primeiro a energia potencial gravitacional. Tá? Então vamos olhar primeiro a energia potencial gravitacional. Depois a gente vê as outras formas de energia. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer isso e jogar isso aqui lá para frente. Porque primeiro vamos olhar somente para energia potencial gravitacional, tá? Bom, então agora sim nós vamos começar a fazer o cálculo para a gente poder utilizar os valores. O que a gente sabe é que a energia total inicial ela é composta por energia potencial mais a energia cinética. Isso tudo no início. Tá? Porém, quando esse objeto estava no... Quando o objeto
eu só tirar essas coisas daqui. Bom. Quando o objeto estava no início, então, vamos chamar aqui de início. Enfim. Então, a situação inicial desse sistema era o seguinte: existia uma energia total, que é a energia inicial. E no final, existe uma energia total final, que é a energia potencial. E eu não estou dizendo se é gravitacional, se é elástica, nada disso. Só estou dizendo que é uma energia potencial final mais a cinética final. Porém, nós sabemos que no início só tem energia potencial gravitacional, tá? E que a energia cinética inicial é zero. Por quê? Porque ele é solto do repouso. Então nós temos aqui essa situação. Então a energia total inicial é igual à energia potencial, aqui inicial, né? Energia potencial gravitacional inicial. No final, nós sabemos que a energia final, ela é... Aqui vem um ponto muito importante, tá? E vocês já vão entender. Eu vou dizer que é exclusivamente elástica. Tá? Vou dizer que é exclusivamente elástica. E afinal, a energia cinética final também é zero. Então nós vamos dizer que a energia total, energia mecânica total, perdão, não é inicial, final, ela é igual à energia elástica final, ELF. Seja lá o que isso seja. Bom, embora eu tenha escrito matematicamente a energia total final e a energia total inicial, eu poderia... Ó, Miguel, é isso aí, Miguel. Miguel pegou o espírito da coisa. Eu poderia dizer que a energia total inicial é igual à energia total final. Eu poderia dizer isso se não houvesse dissipação. Então, observa que nós podemos sim afirmar isso se não houver dissipação. Mas no caso, tem dissipação. Se não houvesse dissipação, eu diria o seguinte, que como consequência da energia total inicial ser igual à energia total final, eu diria que a energia gravitacional inicial foi totalmente convertida em energia potencial elástica. Então, eu poderia dizer isso, mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, elas são diferentes. E por que elas são diferentes? Elas são diferentes porque tem um atrito. Então nós vamos considerar que a energia total inicial, o fato dela ser diferente da energia total final, se deve ao atrito. Então é energia total final. E aqui que entra a questão. Ou eu posso escrever que é a energia total final. Vocês concordam comigo que como o sistema vai perder energia, então eu posso dizer que a energia inicial vai ser a energia final mais a dissipação de energia. Tá? Então, olha, no início eu tinha uma quantidade que foi perdida por atrito. Então agora eu tenho menos. E essa parte, para onde foi? Para o atrito. Foi dissipada. Então, vamos representar isso para a gente poder entender. Então, veja só.
Deixa esse aqui no cantinho por enquanto. Tá? Deixa esse aqui, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Então vamos lá. No início, né? No início, nós tínhamos uma quantidade de energia. Tá? Então nós tínhamos lá uma energia potencial gravitacional no início. No final, que é a energia total do início, tá? E no final, nós vamos ter... uma energia que é a energia total, que é puramente elástica. Notação para perda de energia também tem na expressão de uma reação química. O Miguel coloca que esse tipo de notação para perda de energia também tem na expressão de uma reação química. Exatamente. Né? Exatamente. Você tem a reação química, ela pode envolver vários tipos de energia, tá? Você tem toda a razão, tá? Mas ali é calor, conformação, né? Então são outras formas. Porque ali na reação química, você pode, por exemplo, ter uma mudança na molécula. E a mudança molecular está associada à conformação. E essa conformação ela também sofre uma determinada perda de energia, tal. Então você vai ter diversas formas. Então você pode mudar a energia de ligação, você pode ter energias associadas a forças de Van der Waals, forças dispersivas, outras. Então você tem uma série de energia, né? Por isso que você tem, inclusive na química, né? Você separa as formas de ligação, né? Você tem vários tipos de ligação carbono, né? Aquelas hibridizações, né? A hibridização sigma, pi, vocês lembram disso? Né? Vocês estão vendo já ou não? Já viram isso na faculdade? Não, viram no ensino médio, né? É muito legal isso, gente. Tem a sigma, tem a pi, né? Aí eu no meu doutorado achei uma porque você tem SP, SP2, SP3, não é isso? Aí no meu doutorado eu achei uma SP 2/3, que não é nem 1, nem 2, nem 3, né? Que chama hibridização semi-inteira, né? Uma ligação do tipo mercúrio e com iodo. E aí tinha lá uma hibridização que não era inteira. Rafael, ainda bem que não faço química, vocês que lutam. Eu tô diferente do Rafael, professor. Eu tô gostando demais de ouvir o senhor falando de química. Ele não teve nenhuma matéria de química esse semestre, é triste. Ah, mas vai ter, fica tranquilo. Vai ter. Tá? Então, eu fiz o cálculo lá das ligações, não era carbono, né? Era mercúrio e iodo, que também tem ligação covalente, né? E aí tinha lá a ligação covalente, você vê ela direitinho, assim, a ligação covalente se formando. Aí você tem a ligação tipo sigma e a ligação tipo pi, e você enxerga isso, você vê isso claramente nas ligações, mas aí você vê como se diz, a forma como ocorre a conformação da molécula, você percebe variações do tipo semi-inteira. Então é uma hibridização que não é completa. Tá? Não é tão trivial assim, tá, gente? Não é tão trivial, não. Bom, então no final você tem a energia total escrita como energia potencial elástica. Mas, e aqui que entra o mas, nós temos aqui uma diferença aqui. Que diferença é essa? Existe uma diferença de energia. Tá? Essa diferença de energia não poderia existir, né? Ela tem que estar em algum lugar. Você não pode... Não quer, como dizia o Lavoisier, né? Falando de química novamente, o Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se tudo se transforma, então houve uma transformação. Não se perdeu. A energia não se perde assim.
Se o sistema perdeu energia, é porque essa energia foi para algum lugar. Para onde foi? Nós estamos falando aqui de física clássica, tá? E se ela foi para algum lugar, para onde ela foi? Foi justamente para atrito. Então, houve o trabalho da força de atrito. Esse trabalho da força de atrito é a dissipação. Então, veja que nós usamos aqui, sim, elementos da conservação de energia ao interpretar que a energia potencial gravitacional poderia ter se convertido totalmente em energia potencial elástica. Então, essa interpretação, ela vem justamente da interpretação da conservação de energia. Tá? Ontem foi Dia das Mães, então, mais uma vez, homenageando as mulheres, né? Todas elas têm essa sensibilidade, né? É falar da Amy Noether. A Amy Noether, que foi a matemática alemã que trouxe a relação entre simetria e leis de conservação. Tá? Não se esqueçam dela jamais. Jamais se esqueçam dela e nem da história dela. Vamos propagar essa história da Amy Noether para que ela não fique perdida na história aí da humanidade. Né? Sendo uma grande cientista, ela tem sim espaço entre os grandes pensadores, os grandes cientistas. Tá? Então, houve sim dissipação. E essa dissipação precisa ser considerada. Então, ao escrever a equação, nós vamos colocar a energia total inicial igual à energia total final mais a quantidade que foi dissipada por atrito. Tudo bem? Eu estou olhando aqui, ó, a energia total inicial. Pode falar, Rafael. O senhor está falando da energia dissipada agora? Ou do atrito? Que eu me perdi um pouco aqui. Da energia dissipada por atrito. É porque a única forma de dissipação da energia... Aí complicou. Por quê? Não, porque eu perguntei, é dissipada ou atrito? Daí o senhor estava misturando os dois. Sim. Daí, pode falar aí. Porque a única forma de dissipação de energia nesse sistema é por atrito. Ela não vai perder energia, ela não vai ocorrer dissipação por outra forma. A dissipação é por atrito. É o atrito entre o objeto e a plataforma é que vai fazer com que a energia seja dissipada na forma de atrito. Entendi. Entendeu? Veja, nós estamos falando de dissipação. É diferente de falar da perda de energia no caso da transformação. Vou explicar. A gente tem a energia potencial gravitacional sendo convertida em energia potencial elástica. Aí é uma conversão de energia. Não é dissipação. A dissipação só ocorre quando há perda da energia total do sistema. Tá? Ou você pode também ganhar energia. Se você fornece energia para o sistema vai ter no final uma energia maior do que ele tinha no início. Mas aqui nós estamos falando de perda. Então é dissipação. Ele perde energia potencial gravitacional, mas a energia potencial gravitacional é convertida em energia potencial elástica. Mas não totalmente. Parte da energia potencial gravitacional é convertida em energia potencial elástica e parte é dissipada por atrito, nesse caso. Tudo bem? Então, nós podemos escrever a equação dessa forma aqui, ó. A energia, e eu queria que vocês observassem bem a interpretação que a gente faz. A energia mecânica total
total do sistema no início do processo é igual à energia mecânica total do sistema no final do processo, mais a quantidade de energia que foi dissipada pelo sistema. De qual forma? Pelo atrito. Então, o atrito foi o responsável pela dissipação de energia. Então, aqui tem dissipação. Dissipação, eu esqueci se é com C cedilha, deu um branco, cara. Para não ficar meu erro gravado no YouTube, vamos colocar energia dissipada, né? Me deu um branco agora. Bom, então, agora eu vou escrever de outra forma. Mas veja que a interpretação vai ser diferente. Matematicamente... Ah, obrigado, Miguel. Eu vou escrever matematicamente da seguinte forma. A energia mecânica inicial, ela é perdida na forma de dissipação por atrito. E isso aqui vai ser igual a energia mecânica total final. Matematicamente, elas são escritas da mesma forma. Pode falar, Rafael. Ô, professor, ali em cima ali também a energia mecânica inicial mais a final, mais a energia mecânica inicial é igual a final mais atrito? Isso, mais o trabalho da força de atrito. É porque o senhor falou agora energia mecânica, eu pensei que eu ia ter que colocar uma outra sigla, sabe, para diferenciar as duas, mas é a mesma, né? Então... É a mesma. Aqui na Física 1, quando a gente fala energia total, a gente está referindo somente à energia mecânica. A gente só trabalha com energia mecânica aqui. Lá na frente vocês vão ver que existem outras formas de energia, vocês vão trabalhar com outras formas de energia, não só mecânica. Aí a energia total vai ter outras formas de energia também. Tá? Então veja que nós escrevemos aqui como... A matemática é a mesma, tem que ser. Não pode ser diferente. O que nós estamos dizendo é que na primeira equação houve a energia dissipada na forma de atrito. E na segunda também. Então ambas representam a energia dissipada na forma de atrito. Mas a forma de interpretação na primeira é... No início a gente tinha energia mecânica total, que foi convertida em energia mecânica no final, mas houve uma perda de energia, então eu preciso, para igualar, eu preciso somar a quantidade que foi perdida. Na segunda equação, eu estou dizendo o seguinte, que a energia mecânica inicial, para eu igualar, eu preciso subtrair a energia que foi perdida. Então é só uma questão de interpretação. Escrevendo um ou outro, dá na mesma. Na primeira equação, eu estou dizendo que eu vou somar na energia total final a quantidade que foi dissipada, para eu poder igualar, para eu poder ter esse esquema que nós temos aqui. Na segunda, eu estou dizendo que eu preciso subtrair da total inicial a parte que foi dissipada para que eu tenha a energia total no final. É simplesmente uma questão de interpretação. Ambas estão corretas. Ah, professor, eu penso desse jeito, conforme a primeira. Não consigo pensar conforme a segunda. Tudo bem. Não tem problema. Use a primeira. Bom, até aqui tudo bem, gente? Então vamos dar sequência. Bom, agora sim, nós vamos então, uma vez que nós já montamos a equação geral, e a equação geral é a energia total inicial
igual à energia total final mais a quantidade que foi dissipada por atrito, e nós sabemos que a energia total inicial é a gravitacional inicial, sabemos que a energia total final é igual à energia potencial elástica final. Então nós podemos escrever que a energia potencial gravitacional inicial é igual à energia potencial elástica final mais a quantidade de energia que foi dissipada por atrito, tá? Então, por enquanto, guarda essa informação. Segura essa informação aqui, tá? Guarda ela e agora nós vamos fazer a interpretação matemática do que acontece com a energia potencial gravitacional. Então nós vamos analisar agora a energia potencial gravitacional. Tá? Bom, nós poderíamos fazer todo um malabarismo, representar aqui nós poderíamos aqui representar o objeto, tá? Representar as forças atuando sobre ele. Nesse caso aqui, eu não vou representar o atrito, porque eu estou olhando exclusivamente para a energia potencial gravitacional. Então eu só vou olhar o que acontece com a ação da força gravitacional. Eu não vou olhar o que acontece com o atrito, com o elástico, nada disso. Eu vou olhar exclusivamente para a força gravitacional. A força gravitacional é o peso. E a única responsável pelo movimento desse objeto na rampa é a componente do peso na direção x. Tá? Então, lembrando que a energia potencial gravitacional, ela é a força, no caso aqui vai ser a componente da força na direção x, tá? Vezes o deslocamento, tá? Vezes o deslocamento. Eu vou chamar de D, tá? Eu vou chamar de D o deslocamento desse objeto ao longo dessa rampa aqui, tá? Tá um pouquinho torto, mas não tem problema não. Então eu vou chamar de D. Bom, chamei de D, beleza. Então nós vamos escrever aqui como sendo mg seno de θ, que é a componente da força na direção do movimento, vezes o deslocamento D. Mas lembra que nós fizemos esse cálculo aqui e chegamos à conclusão de que o D seno θ é o H. Então, H é igual a D seno de θ. Mas como D é a quantidade que ele se deslocou, eu vou chamar aqui de delta H. Tá? Tudo bem, gente? Eu vou chamar de delta H. Tá? Então, o que nós vamos ter é que a energia potencial gravitacional ela vai ser mgh. Eu posso escrever dessa forma também, mgh. Como que eu posso fazer isso? Se eu chamar de H, deixa eu colocar aqui. O delta H, tá? E aí eu vou mudar aqui para a gente poder aqui H final
e aqui é o H0, né? H final e H inicial. Sendo o delta aqui, H final menos H0. O que nós fizemos? Chamamos o delta H de H. Mas para isso, eu tenho que dizer que a altura final é 0 e que a altura inicial é a H. Tá? Eu posso fazer isso? Posso. Posso. O que nós fizemos quando nós fizemos isso aqui? Nós mudamos a referência para cá. Antes a referência estava aqui. Agora a referência está aqui nessa linha azul. Podemos fazer isso? Podemos. Porque o que importa é o delta H. É a variação da altura. Então eu posso dizer que a energia potencial gravitacional no final vai ser 0. Aqui, ó. Nesse caso aqui, nós dissemos o seguinte, que a energia potencial gravitacional no final é 0. Quando nós dissemos isso, nós estamos alterando a referência. Nós estamos tomando como referência o ponto, chamando de esse HF de 0. Deslocando o início, o final, para esse ponto onde o objeto chegou. Ah, professor, ficou confuso. Então tá bom. Se ficou confuso, o que nós vamos fazer então? Deixa eu copiar aqui. Criar uma página, tá? Então o que nós vamos dizer? Como nós estamos olhando apenas para... tá aqui já, né? Apenas para a energia potencial gravitacional, então eu vou dizer que no início a energia potencial gravitacional inicial é mgh0 e no final é mgh. De tal forma que nós vamos ter a energia mecânica total final mais o trabalho da força de atrito igual à energia total inicial. Lembra o seguinte, a energia total inicial é exclusivamente gravitacional. Por quê? Porque nós tomamos a referência do 0 aqui. Mas eu vou escrever novamente para vocês poderem perceber esse caso. Então vamos lá. A energia total final vai ser a energia potencial elástica mais a energia potencial gravitacional final. A energia total inicial é a energia potencial não tem elástica, né? Porque ela não está no elástico. Gravitacional inicial. Como ela sai do 0, então, com velocidade 0, então a energia cinética é 0. E como ela chega e para, então a energia potencial, a energia cinética vai ser 0. Então agora eu vou substituir na expressão. Então nós vamos ter a energia potencial elástica final mais a energia potencial gravitacional final mais o trabalho da força de atrito igual à energia potencial gravitacional inicial. Eu vou ter a energia potencial elástica final mais o trabalho da força de atrito igual a menos a energia potencial gravitacional final menos a inicial. Tá? Eu escrevi dessa forma. Tudo bem aqui, gente, nessa passagem? Vocês acompanharam? Se não acompanharam, falem, tá, gente? O que nós fizemos aqui? Nós escrevemos a energia total final,
é a expressão que nós estamos trabalhando. Mas a quantidade de energia que foi dissipada era igual à energia mecânica total no início. Então isso aqui é aquilo que nós já vimos. Que a quantidade de energia total ela tem que ser a final mais a energia que foi dissipada. Senão eu não posso igualar. Pode falar, Giovana. Pronto. Tem um motivo específico para o senhor ter colocado o menos ali em evidência? Tem. Tem. Vou falar já. Para você. Então, aí o que eu faço? A energia total final é a energia elástica, porque vai ter no final, mais a gravitacional, se eu considerar essa altura aqui. Tá? Então, se eu considerar essa altura, eu estou considerando o zero aqui. Tá? Então, se eu considerar essa altura, eu preciso considerar a gravitacional final. Mais a energia dissipada igual a energia total inicial exclusivamente gravitacional. Tá? Então, não fiz nada diferente, só passei a gravitacional final para o segundo membro. Então, agora nós vamos escrever que a energia potencial elástica final mais o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos. Veja aqui, a energia potencial gravitacional final ela é mgh menos a gravitacional inicial, que é mgh0. Tá? Deixa eu diminuir isso aqui, senão não vai ter espaço aqui para a gente poder concluir. Aí, pronto. Então agora a gente escreve que a energia potencial elástica final mais o trabalho da força de atrito é menos mgh menos h0, tá? Esse h menos h0, quem que é? É a posição final menos a posição inicial, que é justamente o delta H, tá? Então nós vamos escrever, esse aqui é o delta H. Então, no final nós escrevemos que a energia potencial elástica mais a dissipação vai ser, aqui no caso, esse ΔH ele é negativo, tá? Por conta do H ser menor do que o H0. Então nós vamos ter mg ΔH. Esse cálculo foi feito para mostrar para vocês que o que vai valer, o que vai ser interessante para nós não é a altura dele com relação a esse zero e nem essa altura, mas a variação da altura. Então, o que a transformação da energia se dá não pela altura, mas pela variação da altura. Essa é a variação da energia potencial. Quer ver um caso bem simples que a gente pode pensar? Numa usina hidroelétrica, nós temos a água num determinado nível. Essa água desce, gira as turbinas e transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética de rotação, e essa de rotação, por conta das turbinas, vai transformar em energia elétrica. Se não houver um desnível, o que vai acontecer? Nós vamos ter a energia potencial gravitacional aqui, não tem desnível. Tem energia potencial gravitacional aqui. Como não tem desnível, não tem energia cinética e não tem rotação e não vai ter transformação de energia potencial gravitacional em energia elétrica. Tudo bem? Então tem que ter o desnível. Não importa qual é a altitude
da água. O que importa é a variação. Então, tanto faz a usina hidrelétrica ser no nível do mar ou ser no alto de uma montanha, desde que ela tenha o desnível suficiente para produzir energia elétrica. Tá? É claro que existe todo um cálculo que o engenheiro elétrico faz para poder saber se vale a pena construir a usina hidrelétrica em determinado local ou não. Ele precisa saber se o benefício vai ser suficiente para pelo menos pagar a energia, tá? Então veja que nós temos sim essas formas de energia e agora então eu preciso saber quais são esses valores. Eu ia dizer uma coisa também aqui. Aqui não. Cadê? Sim, aqui, ó. Veja só, tem um erro aqui nesse meu... Um erro deliberado, né, nesse caso, né? Mas existe um erro. Adoro o exemplo da usina, Pedro. Adoro. Meu pai trabalhava na Odebrecht. E ele trabalhava na construção de usinas. Então eu acompanhei meu pai, assim, já fui na obra com ele, já, né? Eu caminhava em cima da construção com ele. Era muito legal. Então eu tenho essa paixão por usina hidrelétrica mesmo. Gosto demais. Mas os físicos sempre usam essa. Itaipu é gigante, né? Bom, tem um erro aqui nessa minha representação. Qual é o erro? Nossa, professor, tá uma bagunça aí enorme. Como é que nós vamos saber qual é o erro? Eu digo para vocês que está nessa figura o erro. Isso faz uma diferença no resultado que pode ser muito grande. Qual é o problema que existe nessa representação? Sim, você tem a altura aqui e tem essa altura aqui. Tá certo, Pedro. Você tem razão. Você tá no caminho. Tem essa altura e tem essa altura. Prof, tem alguma coisa a ver com a distância? Tem. Olha o que o Pedro colocou no chat. Seria até a mola. Mas tá até a mola? Tá. Não tá não? Até a mola? Aqui, ó. Ai, professor. Tá até o chão, tá até o chão. O H0 não seria até a altura da mola ali? Ou não, não é isso? Mas não tá na altura da mola, o H0? Aqui, ó. Tá, não tá? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a mola apertada assim ou não, professor. Só que agora... Vocês estão no caminho. Vocês estão no caminho, é isso aí. O D, ele tá até a mola comprimida ou não? Não. Tá vendo? Olha o Miguel. Miguel, olha só. Esse D, ele vai só até a mola sem estar comprimida. Tá errado. Tá errado. Eu preciso desse D. Eu preciso dele. E agora, para pegar só ele, hein? Aí. Eu preciso dele até a mola comprimida. Esse é o D.
Então, aqui, eu preciso considerar a mola comprimida. Tá? Eu tenho que levar em consideração... mas é pouquinho, que a mola comprimiu. Mas é pouquinho. Não sabemos. Não sabemos ainda. Pode ser que seja pouquinho. Pode ser que seja tão pouco que você fale, esse tantinho aí não vai fazer diferença. Mas pode ser que não seja. Depende de quem? Vocês já responderam. Da constante elástica. Tá? Então, se não, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma altura que ela chega... Pedro, desculpa. Foi mal, cara. Poxa, que professor aí. Não, pelo amor de Deus, professor. Aí não dá, né, professor? Tá na hora de você pedir para sair da universidade e vai fazer outra coisa, porque não dá nem tempo dos alunos responderem na hora que eles estão na empolgação e tal. Você não permite que eles respondam, como é que é? Que interação é essa, né? Foi mal, desculpa aí. Tá? Então agora a gente já sabe disso. Então agora nós vamos fazer o cálculo. Ficou chateado, né, Rafael? Eita, nós. Vou compensar vocês passando um exercício para avaliação bem legal, tá bom? Miguel, tá bom. Então aqui nós vamos considerar, gente, a distância total que esse objeto percorreu até comprimir a mola. Isso precisa ser levado em consideração, essa quantidade que vai ser. Mas quanto é? Quanto é? Aí que tá. Eu preciso saber desse valor. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter a distância percorrida pelo objeto até chegar na mola, mais a quantidade percorrida pelo objeto para comprimir a mola, que é o ΔL. Então, nesse caso, o D vai ser S mais ΔL. Tudo bem, gente? Por que eu separei? Porque nós queremos saber de quanto ela comprimiu. Como nós queremos saber de quanto ela comprimiu, então eu preciso separar. Senão não precisaria. Mas ele perguntou de quanto a mola comprime. E aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou representar num triângulo. Num triângulo retângulo. Lembrem-se, procurem os triângulos retângulos. Eles são muito importantes e facilitam muito os nossos trabalhos, tá? Então aqui nós temos o ângulo, que é 45 graus. Nós temos aqui a distância D. E aqui nós vamos ter o ΔH, tá? Que é a altura que foi percorrida pelo objeto. Então é a variação na altura do objeto. Então, se no início ele estava na posição H0, agora ele está na posição H, tá? Então, como que nós podemos resolver isso aqui? Eu posso dizer, então, por meio desse triângulo aqui, a gente pode escrever que o ΔH vai ser D seno de θ. Mas D é S mais ΔL seno de θ. Tá? Então, com isso, nós temos o ΔH. E aqui nós podemos, então, trazer a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional
inicial menos a energia potencial gravitacional, então aqui nós vamos chamar de ΔUG, porque nós vamos precisar dela, tá? Vai ser mg S mais ΔL seno de θ. Tá? Aqui só tem uma pequena... Deixa eu corrigir aqui. Ô, professor, esse triângulo ali é da parte da mola que vai abaixar? De onde que é esse triângulo? Isso, até a parte que ela baixou. Vai abaixar, tá. Então é até esse ponto aqui. Tá? Esse triângulo, deixa eu representar ele aqui para vocês. Ele vai ser esse aqui. Tá? Esse triângulo aqui, tá? Que é esse mesmo triângulo. Então, vamos ver. Então aqui nós temos, portanto, a variação da energia potencial gravitacional durante a trajetória do objeto até comprimir a mola inteira. Então aqui nós finalizamos a parte de análise da energia potencial gravitacional. Professor, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Tem! Por que você não mostrou pra gente? Nós estamos fazendo análise. Se for para fazer o cálculo, a gente faz assim, ó. A energia potencial gravitacional inicial é mgh0. A energia potencial gravitacional final é mgh. Acabou. Tá? E aí nós podemos dizer que esse H, se aqui for a referência, então aqui é 0. Então nós podemos dizer que aqui é 0 e aqui é mg S mais ΔL seno de θ. Tá? Por enquanto eu não estou substituindo os valores, mas poderíamos já substituir os valores. Nós temos a massa do objeto é 10 kg, a velocidade inicial é 0, o ângulo θ é 45 graus, o coeficiente de atrito cinético é 0,5, o coeficiente de atrito estático é 0,8, a distância D, que eles chamam de D, eu chamei de S, virou Zetelli, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Tá, depois eu arrumo, depois eu arrumo nas notas de aula, tá? Por enquanto vamos deixar aqui o D, que é o nosso S. E o S, quem é? Então, o K é 800 Newton por metro. Tem mais alguém? Não. Tá tudo aí. Então, esses são os nossos dados. A gente pode trazer para cá. E aí a gente pode fazer um cálculo. A gente pode usar G igual a 10 e dizer o seguinte, que aqui vai ser 7,07, que é massa vezes gravidade vezes seno de θ,
vezes o S, que é o nosso D, mais ΔL, que é quanto a mola foi comprimida, que a gente não sabe quanto é, tá? Então, esse aqui é um primeiro cálculo. Então, veja aqui, da energia total, cadê a energia total? Aqui. Da energia total, nós já sabemos esse valor. Falta esse e esse. Professor, mas não está demorando demais? Não, tá, porque nós estamos fazendo análise. Tá? Vamos pegar agora apenas a parte da energia potencial elástica. A parte da energia potencial elástica, ela vai ser mais fácil, mais direta. Por quê? Porque só depende do ΔL. Como o ΔL é o comprimento da mola no final menos no equilíbrio, e nós sabemos que a forma funcional da energia elástica é K vezes X ao quadrado, sendo X a quantidade que ela comprimiu ou a quantidade que ela esticou, então nós podemos escrever a energia potencial elástica final como sendo meio vezes K vezes ΔL ao quadrado. E nós sabemos que K é 800 Newton por metro. Muito cuidado, porque a constante da mola, às vezes ela vem Newton por metro, às vezes ela vem Newton por centímetro, às vezes ela vem Newton por milímetro, às vezes ela vem quilonewton por centímetro. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Para você trabalhar sempre com a unidade correta. Então nós vamos escrever a energia potencial elástica no final como sendo 400 ΔL ao quadrado. E nós sabemos que no início é zero, porque não tem mola. No início o objeto está lá em cima. A mola está no equilíbrio. Então, nós temos esse valor como sendo o valor da energia potencial elástica no final. Então, veja aqui. Nós temos aqui... Cadê? Aqui. Nós já temos esse valor e esse valor. Agora falta esse. Na energia potencial elástica, tem alguma dúvida de vocês? Tudo bem? Tá. Então agora nós vamos interpretar também a energia potencial. Energia potencial, o trabalho da força de atrito deixa eu tirar essa coisa toda, que nós não vamos precisar disso aqui não. Ok. Então, tudo que a gente precisa saber agora é o trabalho da força de atrito. Mas vamos lembrar que o trabalho de uma força qualquer é o trabalho ao longo das suas posições do início até o final, vezes a F de x. Se a força for variável com x, se a força, melhor dizendo, for variável, então nós vamos ter que colocar função aqui. No caso, a força de atrito ela é constante, porque a massa é constante, então o peso é constante, então a força normal é constante, então a força de atrito é constante. Tá? Então nós podemos escrever que o trabalho vai ser a força de atrito vezes o seu deslocamento ao longo dessa
dessa rampa. Tá? Nós podemos dizer que é ΔX, por exemplo. Tá? Na verdade, a gente já até tem esse valor, que é o S, mais o ΔL. Então, o S mais o ΔL é o quanto ele se deslocou. Então, nós podemos escrever aqui já o trabalho como sendo a força de atrito vezes S mais ΔL. Tá? Sim? Sim? Eu não entendi por que a senhora não fez a integral ali. Porque a força de atrito, ela é constante. Ah, tá. Se ela é constante, aí só basta fazer força vezes o deslocamento. Beleza. Bom, então, a análise da força de atrito, ela vai ser feita, da seguinte forma. Tá? Bom, nós temos aqui o objeto. Mais uma vez, tá? Vamos lá. Mais uma vez, nós temos aqui o objeto com o seu peso. Tá? A força de atrito, ela é contrária ao deslocamento. Então, nós temos aqui a força de atrito. Aqui nós temos o peso. Tem também a força normal. Por que eu coloquei o peso? Para saber quais são as forças responsáveis pela... Quais são as forças que vão estar associadas com a força normal. Nesse caso aqui, como aqui é θ, então aqui é θ, então a força de atrito, ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Isso é pela definição da força de atrito. Então vai ser μ vezes P cosseno do ângulo θ. Ou seja, a força de atrito é coeficiente de atrito vezes mg cosseno de θ. Então, basta substituir. Então, o trabalho da força de atrito vai ser, como ele está se deslocando, o objeto está se deslocando, então nós temos o atrito cinético, vezes a massa, vezes gravidade, vezes S mais ΔL, cosseno de θ. Tá? Bom, vou pegar agora os valores. Ô, professor, calma aí. Esse S ali é o D. Tá. Ai, meu cognitivo, né? Fala aí. Diz aí, Rafa. Ai, meu cognitivo. Esses professores de exatas, vou te contar, viu? Aí vocês falam, nossa, como eu queria um pedagogo dando aula de física. Os caras, não? Prefere que eu troque o S por D, chame. Tá bom, vamos lá, vai. Mas nas notas eu vou tentar resolver aqui. Bom, então agora que a gente já tem os valores, então o trabalho da força de atrito vai ser o coeficiente de atrito cinético, que é o 0,5, né? Então nós vamos ter 7,072, que vai ser 3,535 vezes 2 mais ΔL. Então, esse é o trabalho da força de atrito. Agora já temos todo mundo. Já estou terminando, tá, gente? Já estou terminando. Então, deixa eu circular ele aqui também. Vamos lá. Cadê? E temos esse daqui também. Tá? Então, aqui. Opa. Esse daqui é a energia potencial gravitacional no início.
Então está associado com a energia total mecânica inicial. A energia potencial elástica nós temos também, que é esse valor aqui, que está associado com a energia total mecânica no final, mais a dissipação de energia, a quantidade de energia que foi dissipada. Estão aqui os nossos valores, tá? Nós sabemos que a energia total inicial é igual à energia total final mais o trabalho da força de atrito. Então aqui nós vamos substituir 7,07 vezes 2 mais ΔL é igual a 400 ΔL ao quadrado mais 3,535 vezes 2 mais ΔL. Pessoal, veja que a nossa incógnita é o ΔL. Então aqui nós só temos ΔL como incógnita. Se nós só temos como incógnita ΔL, então ΔL e nós estamos numa equação de segundo grau, nós vamos buscar saber quem é esse ΔL por meio de uma equação de segundo grau. Então a equação de segundo grau, e aqui eu me permito não resolvê-la, tá? Desculpa. Aqui temos aqui a equação, tá? Temos aqui a equação. Como é massa vezes gravidade, eu usei massa 1 lá, mas daqui a pouco eu mudo, tá? Então nós vamos descobrir o ΔL igual a 0,47. Aí você fala, professor, já acabou o problema? A letra A? Já. Por quê? Porque aqui eu já trouxe que a energia do sistema na configuração A é mGh. Então eu já tomei esse intervalo aqui como sendo H. Aqui tá delta... Ah, tá. Tem o ΔL também aqui, tá? Então é D mais o ΔL. Deixa eu colocar aqui já o D, porque senão depois vocês vão ter... Tá. D mais ΔL. Tá? E eu chamei de alfa. Sim, pode falar. Poderia voltar uns slides ali, fazendo um favor? Posso. Ó, esse... Esse aí mesmo. Aí, esse W aqui, ó, tá 3,5. Isso. Só que lá na outra conta, o senhor usa... Passa o próximo slide aí. O senhor usa 34. Isso. Olha lá, ó. Por que isso? Porque olha lá, o W, o NC virou 34. Isso. É isso mesmo. Porque o tapado do seu professor, tá? Quando ele fez massa vezes gravidade, ele fez... ele usou massa igual a 1. Tá? Então é 70,7. Aqui não tem massa, né? E aqui, todo lugar que tem massa, o professor... Cadê? Aqui. Então, aqui. Então, aqui. Pronto. Então, aqui vai ser 70,7 e 35,4. 70,7 e 35,4, que é justamente o que está aqui. Entendi, professor. Tá certo? Então, é uma... Tá vendo? Ó, o que ia acontecer aqui? A resposta ia dar errada. Porque nós mudamos o valor esse valor e esse, mas não mudamos esse na mesma proporção. Tá? Sentinela. Os caras pegam, né, rapaz? Então, resolvendo esse problema, nós vamos chegar nesse valor. E agora? Não, agora
Acabou o problema. Por que acabou o problema? A letra B, ele pede o seguinte: qual é a energia dissipada pelo atrito? Agora que a gente tem o valor de ΔL, então nós vamos calcular a energia na configuração A, que é exclusivamente energia potencial gravitacional. Substituímos o ΔL e encontramos o valor da energia na configuração que o objeto se encontra lá no início. Tá? O pessoal já está chegando aí, daqui a pouquinho a gente termina, tá? Mas pode ficar aqui que já estou terminando essa aula, a gente já começa a outra. Então aqui nós temos a energia na configuração A, que é a configuração do sistema da energia total inicial, e temos o trabalho das forças não conservativas, porque ele está perguntando qual a energia dissipada pelo atrito. Então eu vou tomar o trabalho da força de atrito, ele está associado à energia dissipada. Então a única dissipação é pelo atrito. Então a energia dissipada vai ser igual ao trabalho da força de atrito. Divido o trabalho da força de atrito pela energia total que o sistema tinha, e encontro que 50% da energia foi dissipada. Bastante, né? Bem-vindos à engenharia. A engenharia vai trazer muita dissipação mesmo, tá? Bom, depois ele pede o seguinte: o que acontece com o objeto depois que ele comprime a mola? Ou seja, ele vai ter movimento ou não vai ter movimento? Então veja aqui. Nós precisamos saber se a força elástica vai vencer a força contrária. E qual é a força contrária? A força de atrito mais a componente do peso. Então o que nós vamos fazer? Bom, eu vou utilizar não a força elástica simplesmente, mas eu vou comparar a força aplicada. A força aplicada é a força elástica. Aqui eu fiz mais, tá, gente? Eu vou corrigir. É a força elástica menos a força peso. Menos a componente da força peso, tá? Então aqui tá. Mas de qualquer jeito ele não vai também, não. É muito, muito grande essa diferença. Ele vai entrar em movimento, não tem jeito. Tá? Então aqui vou colocar menos, tá? Depois eu vou ver isso aqui direitinho. O Daniel saiu da reunião, mas eu falei que ia para esperar um pouquinho, né? Bom, então vai ser esse valor, então eu vou comparar com a força de atrito para saber o que vai acontecer. Tá? Nesse caso, a força aplicada, que é a força elástica menos a componente do peso na direção X, né, vai ser maior do que a força de atrito. Então, com isso, há movimento. Tá? Eu deixo alguns outros... Pessoal, quem está entrando agora, espera um pouquinho aí que nós vamos... Já eu vou começar com vocês, tá? Estou terminando com o pessoal da VT2 e nós vamos começar a VT1. Tá? Eu vou deixar essa com vocês, mas tem toda a resolução. O que eu vou pedir para vocês? Façam ela, conversem com o monitor, conversem comigo, tirem suas dúvidas, tá? Aqui tem esse outro aqui que ele parece ser um bicho de 7 cabeças. Nada disso. É um problema bem legal esse aqui, bem bacana, porque ele traz para vocês ele permite que vocês trabalhem com força elástica, força gravitacional, com energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Então ele permite tudo isso para vocês. Eu também resolvi aqui, tá? Ele está todo resolvido para vocês. Tá bom? Depois eu vou corrigir essas notas e deixo para vocês. Alguma pergunta? Alguma questão que vocês queiram saber? Tudo certo, prof. Tudo certo? Então, maravilha.
Gente, então eu vou parar de gravar a aula da VT2 aqui e nós vamos começar a aula da turma VT1, tá bom?